Doutora Lara, você que é especialista no assunto, a alimentação anda muito junto com a questão saúde, né? Por exemplo, aqui nesse estúdio nós temos uma pessoa que é vegano, o Henrique, DPK, ele ali. Ele tem uma alimentação restrita, ok? E o vegano muito mais que o vegetariano, tá? Como que funciona a questão do veganismo, tá? Alimentação versus quem é carnívoro, tá? Quem tá mais sujeito a ter futuramente uma complicação, uma doença? Todos nós precisamos de acompanhamento. O vegano principalmente. Por quê? Né? O vegano ele precisa de acompanhamento principalmente de vitaminas. Tá? Normalmente ele tem uma deficiência de vitamina do complexo B, principalmente a B12, que é encontrado em carnes. Tá? Então ele precisa de um acompanhamento de perto. E ele substitui como essas vitaminas? Isso, a gente consegue com uma suplementação de B12, tá? A gente precisa avaliar tudo que está contaminando esse paciente também, porque a partir do momento que ele está em deficiência vitamínica também, o corpo está nos dizendo que ele está consumindo também essa vitamina. Certo. Por exemplo, se eu estou diante de um processo inflamatório crônico, vamos supor, o corpo fala assim, eu não estou bem. E qual é o mecanismo de defesa do corpo? Ele começa a captar vitaminas, hormônios e minerais para poder manter o meu metabolismo. Então não basta só suplementar. A gente precisa avaliar o que está nos inflamando no momento. Entendi. Então é uma investigação que talvez até através desse exame a gente já tenha uma base. Exatamente. Certo. Né? Às vezes, por exemplo, um paciente vegano ou mesmo vegetariano, às vezes o tomate está inflamando ele. Às vezes é o brócolis. É porque se dá a impressão de que não, que realmente os índices de contaminação talvez esteja nos bichos mesmo, né? Nas carnes. Mas não, tem a possibilidade também de... Exatamente. E o que houve, né, de uns anos para cá com o advento dos agrotóxicos, né? A planta, ela teve que fazer um processo, né, de adaptação. Então, a planta, ela aumentou a espessura da camada dela de lectina. Lectina. E o que é? A lectina é a fibra da planta, é a camada de proteção, né, dela, que ela teve que aumentar essa espessura pelo advento dos agrotóxicos, para se proteger dos agrotóxicos. Então, por exemplo, hoje em dia, se você for analisar uns anos atrás, né, quando éramos pequenos, por exemplo, a couve, o alface, eles eram pequenos, eram menores. É mesmo assim. Eram tenros, macios. Não é? Agora parece que realmente, hoje além de maiores, são mais duros, exatamente, né? É verdade. Então, hoje em dia, né, essa questão foi alterada nos vegetais com o advento dos agrotóxicos. Então, a planta, ela aumentou a espessura de lectina dela justamente para se proteger dos agrotóxicos, porque ela precisa... E ela aumentou naturalmente? Ela teve que fazer um processo de aumento de lectina para ela poder sobreviver. Nossa, por causa dos agrotóxicos. Sim, exatamente. Então, a couve hoje em dia é maior, ela é mais dura, o alface também. E tem que ter esse cuidado também do processo realmente de lavagem e tudo mais, cuidado na hora de preparar esse alimento também, né? Então, essa lectina tem levado ao adoecimento das pessoas também. Você já fez alguma vez, Henrique, reposição de vitamina B12? Já? Então precisa, não, paciente vegano ou vegetariano, precisa de uma monitorização sistemática dos níveis de vitaminas. Interessante fazer isso. Porque senão ele começa uma cascata, né, inflamatória importante. Que a gente não imagina, assim, porque para mim, por exemplo, assim, o vegetariano ou o vegano, ele tem uma alimentação 1000 vezes mais saudável de quem consome carne, sabe? Mas não tinha o conhecimento que ele estaria talvez sujeito, né, a outros fora os agrotóxicos, né? Tem que ter o cuidado em relação à higienização dos alimentos. Né? Porque essa... por exemplo, a H. pylori muitas vezes é uma bactéria que se pega de ar, de ameba, vem contaminando. Então, os alimentos precisam ser muito bem lavados, higienizados. Mas eu tenho certeza que o Henrique faz isso muito bem, porque ele também cozinha muito bem, né, Henrique?
Qualquer hora eu vou trazer você aqui para você dar dicas de receita. Então, tá? e até uma comparação importante, né? Tudo que fica abaixo da terra, Sim. que são os tubérculos, né? As batatas, né? Cará, inhame, mandioca, batata doce, né? Uhum. Esse nível de intoxicação é bem menor, porque Sim. está debaixo da terra, Ah, interessante. tá? Então, eles são mais compatíveis com as Aham. pessoas. Estão protegidos ali, Estão vamos mais, deixar, né? estão mais protegidos. Uhum. Interessante. E os que estão acima é o que Isso. corre mais É o o que- risco, né? Exatamente. Uhum. E, Legal. inclusive, só fazendo um comentário, Claro. quando a gente vai almoçar fora, jantar fora num restaurante, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de saladas. Porque a sim. gente não sabe a procedência, de onde que veio, como que foi a higienização. E dá um medo, porque eu já tive H. pylori, eu fiquei bem ruinzinho quando eu tive H. Sim. pylori, por exemplo, e eu fico muito receoso. E a gente grava, a gente sai pra tudo Uhum. quanto é canto aí pra gravar as cidades, e você não escolhe muito o Certo. restaurante, é É. aquele que tem ali perto ali da gravação. E eu tenho receio também maionese, é um negócio que vai Sim. ovo e tal. Eu tenho receio de comer maionese. E também a salada, apesar de eu saber que é importante, mas eu não Uhum. sei como que ela Como foi lavada e higienizada. higienizada.